Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. A menina, que se chamava Sofia, brincava do lado de fora da casa, sempre usando a sua enorme imaginação. Fazia das suas bonecas de pano as suas melhores amigas. Ela fez questão de dar um nome e um trabalho para cada uma delas, as ocupar de alguma coisa. Uma fazia faxina, a outra a comida. Uma terceira precisava trabalhar como telefonista para sustentar a casa. Tarefas que a menina fazia as bonecas seguir à risca. A sua avó, que morava do outro lado da cidade e que ela pouco via, estava muito doente. Sua mãe a chamou para ir no hospital com ela. Parece que a velha não sobreviveria para ver um novo dia. No horário de visita, a sua mãe e o seu tio, únicos filhos vivos, estavam ali para prestigiar e homenagear os últimos suspiros daquela pobre alma. A velha apontou para Sofia e a chamou para perto, e a menina foi. A velha então sussurrou no seu ouvido: "Olhe, Sofia, embaixo dessa minha cama tem uma caixa de madeira. Eu quero que você cuide das minhas bonecas como se fossem suas filhas. Eu tenho o maior apreço e sempre cuidei muito bem delas. Mas lembre-se sempre disso. Elas precisam de atenção e muito carinho. Se forem maltratadas, elas podem se zangar." E a velha começou a tossir bastante, impedindo assim que continuasse a falar. A menina agradeceu baixinho e se arrastou embaixo do leito da avó para puxar a caixa para si. Sua mãe ficou olhando. Sabia que era a coleção de bonecas da mãe, a sua maior paixão. A velha tinha mais apreço por aquelas bonecas do que pelos filhos. Agora ela tinha-as empurrado para a neta, como se estivesse empurrando uma maldição terrível. Mas logo afastou esses pensamentos da cabeça. Era um momento de tristeza, e não um momento para brigas. As pessoas no quarto ficaram aguardando a velha dar o último suspiro. Até que ele demorou algumas horas a mais do que eles imaginavam. Depois, seria assinar alguns papéis para que ela fosse enterrada. Passar por mais 2 cerimônias, e aquele sofrimento que se arrastava por muitos anos estaria encerrado. Depois de tanto sofrer, as pessoas merecem um descanso. Sofia ficou triste pela avó, mas muito feliz pelas bonecas. Eram 4 bonecas de porcelana. Sua mãe disse para ter cuidado, pois elas poderiam quebrar. A menina as levou para o quarto e colocou em uma prateleira ao lado das 3 de pano que tinha. Elas agora seriam irmãs. Ela precisava pensar em um nome para elas e um emprego. Foi dormir pensando nisso. De manhã, ela teria uma solução. Era uma menina muito criativa. Nomeou cada uma das bonecas e colocou elas para trabalhar. Como as de pano eram mais antigas, tinha uma certa hierarquia que precisava ser respeitada. As bonecas de porcelana ficaram com o pior trabalho. De trazer terra e lama, era um trabalho braçal e que sujava bastante as bonecas. As de pano ficavam dentro de casa, sem se sujar. A menina acreditava que isso era o pior. Conforme as bonecas de porcelana foram ficando sujas, encardidas, arranhadas em todos os cantos,
Algo maligno começava a crescer dentro delas. Isso não era o combinado. Isso não era para ter acontecido. O despertar estava próximo. Só faltava um estopim para isso acontecer. E não demorou muito para chegar. A menina havia ficado enjoada de brincar com as de porcelana. De certa forma, ela vinha crescendo, amadurecendo. As de pano também ficaram de lado. Ela pouco vinha brincar com as bonecas. Estava preferindo gastar o tempo vendo séries bobinhas na televisão, coisa que ocupava a maior parte do tempo em que ela dedicava às bonecas. Eram coisas da idade. Certa noite, uma madrugada iluminada por uma linda lua cheia, um ponto específico dentro de cada uma das bonecas de porcelana brilhou, fazendo elas ganharem vida. Uma maldição antiga que estava sendo despertada. As bonecas estavam com ódio no olhar, o ponto interior irradiando ódio e maldade. As pessoas teriam que pagar pelos seus sofrimentos recentes. Ninguém sairia impune. Sofia dormia sonhando com as bobeiradas que os personagens da sua série favorita faziam. Se remexia muito na cama, até que alguma coisa começou a puxar a sua coberta para baixo. Ela, inconsciente, puxava ela de volta para cima, sem perceber o perigo que ela estava correndo. Quando a sua coberta for arrancada de supetão, ela acordou assustada sem entender nada. As paredes agora eram arranhadas, grunhidos eram ouvidos. Ela imaginou ter ouvido algumas palavras sinistras como "vou te matar", "vou te pegar", entre outras coisas. Achou que ainda estava dormindo ou imaginando coisas. Quando desceu da cama para correr para o quarto da mãe com medo, sentiu algo machucando seu tornozelo. Gritou de dor e viu que tinha sangue no chão. Quando acendeu a luz do quarto, viu duas bonecas com facas na mão, correndo na sua direção. Ela, assustada, correu para fora do quarto e o fechou. Começou a gritar pela sua mãe, que não respondia. Cambaleou até o seu quarto e abriu a porta. Quando acendeu as luzes, viu uma poça enorme de sangue no lençol. Tentou sacudir a sua mãe, sem sucesso. Ela estava morta. Uma boneca pulou em cima do seu braço, o rasgando com uma facada certeira. A menina jogou a boneca longe e correu para o banheiro. Se trancou e começou a rezar, pedindo ajuda aos céus e da sua avó que havia falecido. Se ela lhe deu as bonecas, talvez soubesse controlar, ou lhe dar um pensamento do que a menina poderia fazer. Sofia achou que as bonecas seriam suas amigas. Lê do engano. As bonecas eram assassinas e deveriam ser exterminadas. As bonecas ficaram a noite toda gritando que matariam a menina e arranhando a porta com facas. Até um determinado momento que amanheceu e a chama interna das bonecas se apagou. A menina demorou praticamente o dia inteiro para sair do banheiro e chamar a polícia. As bonecas foram queimadas e uma busca incessante pelo assassino começou por todo o bairro. Lógico que a polícia não acreditou que foram as bonecas de porcelana. Sofia se agarrava com as suas bonecas de pano. Essas sim, nunca fariam mal. Era uma roda de amigos de infância. Quase 20 anos sem nos vermos, ou perto disso. A vida seguiu para todos. Cada um foi para um lado, casou, teve filhos e etc. Coisas da vida. E em um determinado momento de conversa vai e conversa vem, lembramos do nosso amigo Marlon. Ele era o caçula da turma e a gente aprontava todas com ele. Lembramos de uma história muito peculiar e sombria ao mesmo tempo. Vou contar a nossa relação com Marlon e chegaremos nessa parte da história.
Por ele ser o menor, o mais novo, ele nunca quis fazer parte do seu ciclo de amizade. Ele gostava de ficar com a gente. E como em todo grupo existe um mais fraco, podemos dizer assim, a gente nomeou Marlon o nosso café com leite. Antes de prosseguir esse lado, um dos amigos puxou uma oração em homenagem a ele. Que Deus o tenha. O Marlon era uma figura muito peculiar. E as crianças, vocês sabem, não têm muita noção. Por vezes, elas são muito maldosas. Nós não éramos diferentes. Uma vez vimos duas freiras do outro lado da rua. Falamos assim para o Marlon. Chega perto delas, Marlon, e abaixa as calças. Elas vão te dar um lugar no céu. E não é que ele acreditou? Foi lá e pimba, abaixou as calças. As freiras fizeram o sinal da cruz e chamaram ele de malcriado. Ele estava se divertindo, achando que agora estava salvo. Voltou todo orgulhoso para o nosso lado. Demoramos um pouco a perceber, mas ele tinha um certo problema mental. Nunca comentamos muito sobre o assunto, nem perguntamos à sua mãe. Tem certas coisas que era melhor evitar. Ficaria chato se perguntássemos, mas comentávamos isso entre nós. Ele gostava muito de brinquedos e videogame. Uma vez ele nos chamou para sua casa. Nossa primeira vez lá. Queria que a gente jogasse um campeonato de futebol. Todo mundo na rua era viciado naquele jogo. Cada um tinha uma seleção favorita e um jogador preferido. Por incrível que pareça, eu jogava com uma seleção que não era das melhores. Mas me sentia muito bem com seu esquema tático. Eu jogava com a Escócia. Mas não foi isso o que chamou a atenção. Pedrão, um dos nossos amigos, viu um urso meio surrado e feio quando passou no quarto da irmã de Marlon. Estava em uma prateleira. Quando comentou com o menino, ele deu um pulo. Disse que aquele urso era esquisito e que ele o odiava. Pedrão, então, não perdeu tempo. Foi logo associando o urso ao brinquedo assassino que estava em cartaz no cinema. Um boneco com cabelos ruivos que segurava uma faca e que matava todo mundo. Virou costume irmos na casa do Marlon jogar videogame. Sua mãe fazia um misto quente maravilhoso. Era o ponto alto daquela visita. Mas a gente aproveitava também para importunar um pouco o pobre Marlon. Pedrão, uma vez, pediu que o Marlon esperasse do lado de fora. Como ele disse que a casa estaria vazia, Pedrão entrou na frente. Pegou uma faca enorme de cortar carne na cozinha e colocou na mão do urso. E o deixou no meio da sala. Quando o Marlon entrou e viu aquilo, deu um pulo de quase 2 metros. Seguramos ele para não correr. Nós dissemos para ele que iríamos resolver aquele problema. A todo instante Marlon gritava: "O urso é mau! O urso é mau! Ele vai matar a gente! Ele vai matar a gente!" Daí, eu tive uma ideia genial e criminosa ao mesmo tempo. Falei com Marlon que o urso morreria se ele jogasse perfume nele. O menino acreditou. Correu até o quarto da mãe. Pegou um frasco de perfume, tirou a tampa e despejou tudo em cima do urso. E ficou encharcado de perfume, exalando um cheiro bastante forte. Depois jogamos o urso de volta para o quarto da irmã. Imagina a mãe dele chegando em casa, sentindo aquele cheiro forte no urso, vendo o vidro do perfume caído no chão. A bronca que o menino levaria seria grande, e deve ter sido. Ficamos 1 semana sem ver o Marlon. Quando ele reapareceu, disse que estava de castigo, mas que não se arrependia do que tinha feito. Se fosse para acabar com a vida daquele urso, ele faria outras vezes. Não lembro qual dos nossos amigos viu na televisão que estava rolando uma investigação sobre uma empresa que estava colocando um punhal de plástico
dentro de um boneco famoso que era vendido. Esse punhal fazia parte de um pacto com o diabo. Não era de estranhar a empresa, que da noite para o dia ficou famosa, vendendo muitas milhares de unidades desse boneco. Pedrão logo imaginou colocar um punhal dentro do urso e mostrar para o Marlon. Quando a gente contou essa história do boneco para o Marlon, ele disse que com certeza o urso deveria ter o punhal. Ele era malvado e esse punhal precisava ser retirado. Pedimos que Marlon esperasse do lado de fora. Pegamos o urso, abrimos no pescoço e colocamos ali um palito de plástico. Íamos dizer que era o punhal, assustar mais uma vez o pobre garoto. Mas acredito que depois de hoje esgotaríamos a cota do urso malvado. Teríamos que pensar em outra coisa. Assim que a gente prendeu o punhal entre as entranhas do urso, segurando a cabeça com o resto do corpo, eu percebi que de alguma maneira o urso se mexeu. Um dos nossos amigos deu um grito meio assustado e o Marlon ficou batendo na porta, gritando, pedindo que a gente abrisse. O urso se debateu na minha mão. Jogando ele no chão, ele quis correr na direção da porta. Pedrão segurou ele com força, dizendo que a gente precisava arrancar o punhal. Mas quando ele fez isso, nada aconteceu. Nessa hora, alguém abriu a porta e Marlon entrou munido de 2 frascos de perfume. Ele ainda pensava que aquilo poderia matar o urso. Jogou o perfume com toda a vontade em cima dele. Eu fui sagaz nessa hora e pensei: o perfume não vai matar o urso, mas o fogo... Então corri até a cozinha e peguei um fósforo. Pedi que Pedrão jogasse o urso em um canto. Ele fez isso. Nessa hora, taquei o fósforo em cima. O urso lambeu em chamas e virou pó, mas ele morreu se debatendo. Eu não sabia se sentia pena ou medo. A coisa era surreal demais para se pensar muito. Anos mais tarde, antes desse nosso encontro, eu recebi a notícia que o Marlon havia falecido. Um problema no pulmão que os médicos não conseguiram curar. Me arrependo um pouco das brincadeiras que fizemos com ele. Mas talvez as nossas vidas tivessem sido um pouco sem graça sem aquilo. O urso foi um delírio coletivo ou realmente teria acontecido? Agora, muitos anos depois, não sei bem dizer. Crianças têm uma imaginação muito fértil. Uma carruagem que há séculos passara do seu auge. Era puxada por 2 cavalos com olhares frios e sem vida. Não relinchavam e nem perdiam as passadas. A condutora era inusitada, segurando uma foice apoiada no banco ao seu lado e uma trombeta em sua mão direita. Os cavalos guiavam a morte na direção desejada. Ela precisava recolher um objeto muito importante. Era uma noite chuvosa, com o sereno caindo e gelando as costas de um pobre gatinho perdido. Não haviam casas próximas para atrair olhares desconfiados. A carruagem atravessou um riacho, os cascos dos cavalos fazendo um barulho engraçado ao encostar nas pedras do fundo. A condutora não precisava guiar os animais. Eles já sabiam para onde ir, como se fossem ensinados por telepatia ou algo macabro que não conhecemos. Em frente apontava um instrumento, e em frente a carruagem seguia. Nenhum pássaro ousava se aproximar. Eles voavam longe. Quando chegaram a um pequeno campo com um mato enorme, como se nunca tivesse sido cortado, a carruagem parou e a morte desceu.
Os cavalos abaixaram suas cabeças em sinal de respeito. Na mão esquerda, ela carregava um sigilo, enquanto na direita segurava a trombeta, a qual rapidamente levou aos lábios, ecoando uma canção sombria pelas estradas desertas. Um som retumbando cada vez mais alto, chegando a diversos locais. A morte retirou o instrumento da boca e ficou olhando ele. Que som estranho! Será que está com defeito? E deu 3 tapas para ver se ajeitava as coisas. Voltou a entoar a canção sombria, que despertava coisas e deixava religiosos em pânico. A terra, pouco à frente, começou a se remexer. Não demorou muito para que dedos cadavéricos, faltando falanges, surgissem na superfície, emergindo finalmente de suas moradas subterrâneas, com suas órbitas vazias brilhando na escuridão de um universo atroz. Era uma cena perturbadora. A morte seguiu observando, e uma caveira surgiu. Com restos de corda agarrada nos seus pulsos, e um tufo enorme de cabelos indo quase ao chão, em um pequeno fiapo de alguma forma preso ao crânio. Olhou a morte de cima a baixo. Ih, olha só quem voltou! Isso só pode ser brincadeira da Ares, pensou a morte. Não queria problemas. Viria cumprir o seu objetivo e partir logo em seguida. Tentando parecer altiva e recuperar um pouco a compostura, a morte falou: Você deixou a espada lá embaixo. Desça para buscar. Ela disse ríspida, sem dar margem a nenhum outro tipo de dúvida. A caveira mexeu os pés, ameaçando começar um protesto. Mas logo sentiu uma névoa de ar gelada emanando da ceifadora. Será que existem coisas piores do que a morte? Não ousou terminar o pensamento, e rapidamente desceu pelo buraco de onde tinha saído. A morte ficou consultando o seu livro de mortes. A primeira parte do seu objetivo estava quase cumprida. Precisava que a caveira de um leproso, um guerreiro famoso há mais de 500 anos, retornasse para seguir para o próximo passo. Quando a caveira retornou com a espada, a morte viu que continuava reluzente. O mártir de dezenas de pessoas que ela pessoalmente veio buscar. A espada continuava perfeita. Suba na carruagem e venha comigo, disse a morte. A caveira subiu meio cambaleante, segurando a sua enorme espada, e se sentou. Estava curiosa, olhando tudo ao redor, pensando que as coisas haviam mudado bastante. Não sabia quanto tempo tinha dormido, mas estava com medo de perguntar. Melhor não saber sobre algumas coisas. A morte então ordenou que a carruagem parasse. Desceu em um enorme campo de milho, a perder de vista. Havia um boneco enorme parado ali, um espantalho. A morte deu uma olhada na sua trombeta e pediu que ela funcionasse. Só precisava que funcionasse mais uma vez, a última. Então, ela poderia ir embora para fazer o seu trabalho. Esse trabalho extra que a designaram, ela não havia gostado. Novamente a canção sobrinha entoou, fazendo um enorme boneco de pano. O espantalho começara a se mexer. Ele estava amarrado. Olhou curioso para a imagem da morte. Acho que já vi você em algum lugar. Você pode me desamarrar? A morte pensou. Quando eu matei você, sim, você me viu. E foi desamarrar o espantalho. Então, a morte voltou até a sua carruagem e pegou uma espada, jogando para o pobre espantalho, que não entendeu nada. Está vendo aquela caveira ali? Pois bem, acho que você já sabe quem é.
é o seu maior desafeto. Vocês vão ter que duelar. Quem vencer poderá voltar a andar nesse mundo. São ordens superiores. Eu não tenho nada com isso, disse a morte. Logo depois ela subiu na carruagem e deu ordens que ela fosse embora. Os dois ficaram se olhando, tentando reconhecer por trás do que deveriam ser olhos, mas existe uma chama que emana de cada pessoa. Mesmo que não seja mais uma pessoa, eles pareciam estar chegando na verdade. Então, o reconhecimento veio ao mesmo tempo para ambos, que agarraram as espadas com afinco e ódio, apontando um na direção do outro, dizendo palavras como: "Vou matar você." Um duelo tanto esperado e adiado por mais de 500 anos. Agora, eles teriam finalmente a luta desejada. Mas assim que as espadas se chocaram, uma forte luz azul seguida por um barulho ensurdecedor fizeram eles pararem. Havia uma deusa ali parada, a deusa da discórdia, Eris. Acompanhada de seus ilustres companheiros, ela mandou que eles ficassem quietos. Com seu poder de trazer o caos e a confusão ao mundo, ela fez a caveira virar o Pinóquio e o espantalho o Gepeto, o pobre senhor solitário que criou o boneco. Ela ficaria na fábula sendo a fada azul, e com um toque do seu poder, o boneco acordou e abraçou o velho, que estava com lágrimas nos olhos. O duelo, que havia sido adiado por mais de 500 anos, agora parece que será adiado por mais 500. A história do garotinho de madeira segue por outras linhas, em outros livros. A morte seguia indo de canto em canto, ceifando vidas e as levando ao mundo dos mortos.